Doutor Vitor, eu gostaria de perguntar qual é o custo social das drogas para um país como o Brasil? Mais uma vez, o tema também é dos mais relevantes e dos mais importantes. Nós temos hoje, especialmente no tocante ao crack, uma pesquisa recente que revela que nas capitais nós temos 0,8% da população das capitais brasileiras usuárias, fazendo uso regular de crack. Isso corresponde a aproximadamente 370 mil pessoas, dos quais 50 mil são adolescentes. O custo social que envolve, de um lado, o tratamento, uma abordagem que prevê políticas de inclusão social para um público de alta vulnerabilidade, para um público que, a rigor, em momento algum da sua vida, teve a inclusão propriamente em mercado de trabalho, na escola. A pesquisa que me referi também indicou que 80% dos usuários de crack sequer chegaram no ensino médio, terminaram a sua escolarização no ensino fundamental. O custo social que o país colhe em razão de políticas que falharam no passado no tocante à inclusão, e é evidente, nós estamos falando de um país continental, com políticas que devem ser realizadas em todas as regiões, hoje nós colhemos resultados bastante difíceis, com repercussões no ambiente criminal e no ambiente penitenciário, como citou o próprio Túlio. Mas, de outro lado, nós acreditamos que as políticas de inclusão, a partir do envolvimento de todos os gestores, de toda a sociedade brasileira, com um tema que hoje nós conseguimos, embora não tenhamos ainda um formato, Januário, de como tratar, mas acredito que o país passa a reconhecer, sim, que a forma de abordagem é pela saúde e pela assistência e não pela polícia. Nós estamos vivendo uma nova etapa. Esta mudança de paradigma deu-se há 7 anos e meio, em 2006. E hoje, o compromisso do país deve ser um compromisso de ofertar serviços, seja por meio de leitos em hospitais gerais, por meio da construção dos CAPs, oferta de equipes sociais que façam este contato ativo com as pessoas que estão em situação de rua e vivendo as voltas com o uso abusivo do álcool, do crack e outras drogas, vagas em comunidades terapêuticas, ajuda aos grupos de autoajuda, os grupos coletivos que também são importantes, enfim, desde que de forma regulada, desde que com a marca dos direitos humanos, é possível sim nós ampliarmos serviços e com bons resultados para que todos os efeitos e o custo social de suportarmos o país viver às voltas com prevalências elevadas, quer em relação ao consumo de crack, quer em relação ao consumo de álcool, é possível, sim, nós avançarmos e conseguirmos, com políticas consistentes na área de redução de demanda, conseguirmos resultados muito melhores do que os apurados atualmente, e acho que o país tem dado passos importantes para isso. Obrigado. Vou avisando os nossos debatedores que nós temos aqui uma tradição, que é uma rodada final, na qual a gente pergunta se vocês tivessem que fazer uma proposta de curto ou médio prazo para minimizar ou resolver algum problema relacionado ao nosso tema, o que vocês iriam propor? Então, antes dessa rodada final, eu queria fazer uma pergunta que veio do Henrique Batata, que é do Distrito Federal. Essa vai para o Dr. Januário. Pergunta do internauta: vocês não acham que com a liberalização da maconha para uso medicinal, o Brasil correrá o risco de abrir precedentes para outras drogas? Então, o nosso internauta Henrique Batata, eu queria comentar o seguinte. Agora eu vou voltar à primeira pergunta que o Rubens me fez, se eu sou pessoalmente a favor ou contra a liberalização.
E eu queria dizer, até pela experiência que nós tivemos nos embates com a sociedade em busca de soluções para isso, eu acho que a maconha é um biombo dessa discussão no Brasil e um pouco essa pesquisa que o secretário citou, uma pesquisa que eu acompanhei de perto, foi feita pela Fiocruz e a base inicial da pesquisa foi São Paulo, né, nós fornecemos todos os dados e eu conversei muito com os gestores na época, ela acabou, num certo sentido, ela também dá uma falsa impressão de que o problema é menor do que ele é, porque ela se focou praticamente nos moradores em situação de rua de cada capital, né? Porque não é imaginável, na cidade de São Paulo, né, a antiga Nova Luz, né, que agora, né, continua sendo a Cracolândia, nós temos uma população estável lá, flutuante ou não, de menos de 10 mil pessoas. Então, é evidente que o ganho do mercado de drogas na cidade de São Paulo não está ali, né? E como eu disse, o Túlio é um dado que eu particularmente não tinha, achei muito interessante, que o consumo é 80% e o faturamento da maconha é de 90%. E como você tem a política em Portugal, por exemplo, ela acaba funcionando um pouco melhor que a nossa, não é pela descriminalização, o secretário sabe disso, é porque há um repúdio social à dependência, eles exigem que o dependente se trate. Então, nós estamos vivendo aqui uma situação de biombos, né? A maconha acaba sendo um biombo, as cracolândias acabam sendo um biombo, e a sociedade como um todo não se mobiliza em relação a isso. Ela acha inaceitável, nós temos consumo... O Brasil é o único país do mundo, que eu saiba, que admite consumo de droga em cena aberta. Nem a Holanda, que tem uma tradição de 30 anos de liberalização, aceita que uma pessoa simplesmente pegue um cachimbo de qualquer coisa, um baseado de qualquer coisa e saia fumando na rua. Nós não conseguimos ainda uma maneira de tratar isso, embora os avanços sejam imensos, desde da política antimanicomial de 2001, são imensos os avanços na área. Então, eu não sei, Batata, se não está na hora de ousar realmente. De repente, se você liberaliza, e aí não adianta falar que é para uso, essa coisa do uso medicinal, eu tenho minhas dúvidas, se ficar, né? A verdade é que, a verdade não, mas a aparência é que essa coisa de uso recreativo não abusivo é muito maior na sociedade do que nos parece, porque ninguém quer discutir a sério qualquer política mais disso, né? Porque tem medo que isso vá bater em cada um lá, todo mundo lembra dos seus bancos universitários, das suas festas, e ninguém quer mexer com essa questão. Então, talvez abrir essa discussão da liberalização mais abertamente, repito, num plebiscito, uma coisa que seja, né, 2 anos, 3 anos para chegar numa conclusão, eu não acredito que fique pior do que está. Para ser muito sincero, eu acho difícil ficar pior do que está, do ponto de vista social, do ponto de vista do usuário, né, do dependente químico. Aí eu queria até me pedir a pergunta lá se era um doente ou não. Óbvio que tem gradações, né? É um dependente, mas você tem gradações que podem exigir ou não um tratamento de mais longo termo ou tratamento nenhum. Mas talvez a venda, né, ou a regulamentação dessa área da maconha faça com que a gente consiga construir, eu não estou realmente... Mas, assim, nós temos problema com droga, a maconha é uma delas, nós temos dezenas, cada dia aparece uma nova, não é mais o crack, é o oxy, não é mais o oxy. Então, se de repente a gente tira a maconha da frente, né, não vamos mais falar da maconha, já resolveu o problema, a sociedade se una e encontra uma forma de construir um consenso nas outras, que são absolutamente demolidoras em relação à sociedade. Muito obrigado, doutora Alda. A senhora quer fazer as considerações finais, por favor? Quero agradecer o convite para participar dessa mesa, dizer que eu sou um pouco intolerante com essa história de legalizar e que a receita, eu daria uma receita já comprovada para aqueles adultos que já têm a vida deteriorada, que expõem essa deterioração na rua, o sistema de unir assistência social em locais de poucas regras para fazer
colaborar com o setor de saúde para que essa pessoa aceite o tratamento, porque se ela não aceitar, nada vai acontecer. E a outra receita na área da prevenção, incrementar as escolas públicas com atenção na área da cultura para prevenir, para evitar que novos adolescentes experimentem e entrem no mundo das drogas. É uma receita já comprovada, muito simples, mas que demanda vontade política. Bom, todas as perguntas dos internautas que nós não conseguimos fazer aqui, elas serão enviadas aos nossos debatedores. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Vittore, do Dr. Januário, doutora Alda, Dr. Túlio. Eu acho que o nosso debate foi muito rico, analisou os mais diversos ângulos de uma questão que é por si só muito complexa. Gostaria de agradecer a quem nos assistiu, a quem está aqui nesse auditório e até a próxima, se Deus quiser.